Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está nos assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e eu estou transmitindo aqui de Ponta Grossa, do estado do Paraná. Eu trabalho aqui na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade há mais de 30 anos. E, e o objetivo de estarmos fazendo estes vídeos é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos para todos vocês que estiverem interessados, é lógico, né? Então, nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos e eu gosto de enfatizar no começo que o estudo não é aprofundado e não visa encerrar o assunto. O principal objetivo é despertar o seu interesse e a sua curiosidade e aprender o que a doutrina dos espíritos tem a nos ensinar. E antes de nós iniciarmos o assunto de hoje, propriamente dito, eu gostaria de contar a história de José. José, o Aleijado. Essa história eu retirei do livro A Arte de Recomeçar, que foi ditado pelo espírito Leão Tolstói para a médium Cirineia Maffei. Eu indico esse livro porque esse livro é muito bom. Ele traz várias histórias. São vários personagens, vários cenários, vários problemas, né? Todos eles na época envolvendo Jesus. Então, o nosso personagem, José, ele, ele já nasceu com muitos problemas. Ele tinha uma cabeça grande e assimétrica. Ele tinha poucos cabelos. Os dentes eram separados e sem forma, eles eram disformes. Os olhos, eles eram saltados para fora e virados um para cada lado. As pernas e os braços, eles eram retorcidos, o que dificultava muito andar e desenvolver qualquer tipo de serviço com as mãos. Mas com todas essas dificuldades físicas, José era lúcido, a cabeça era boa, José era inteligente. José tinha a lucidez, consciência das coisas que aconteciam ao seu redor. Sofria muito porque, em decorrência da sua forma bizarra, as pessoas fugiam dele. Muitos tinham medo de pegar o problema dele, né? E ele cresceu sendo rejeitado por todos. Mas não era só isolado. Ele era apedrejado, tocavam ele, não deixavam ele se aproximar. Então José cresceu escondido, né? Sempre isolado de tudo e de todos. O pai de José era um homem forte, era um lenhador, trabalhava demais, era um homem rústico, né? E não gostava de José. Não gostava de José por causa do seu aspecto. Ele tinha a vergonha do filho. E muitas vezes, quando chegava em casa, José corria, se jogava em suas pernas, porque José gostava dele. Ele muitas vezes jogava o filho de lado e dizia que um dia iria matá-lo de pancada em decorrência da sua feiura. Mas esse homem rústico e trabalhador construiu uma casa para eles, construiu os móveis todos rústicos, feitos de madeira, né? Mas construiu e eles tinham um lugar seguro para morar. E ele, um certo dia, morreu jovem, morreu cedo, em decorrência de um acidente no seu trabalho. A mãe de José era uma alma nobre, amava o filho e estava sempre disposta a consolá-lo das agressões. Todas as vezes que ele era muito agredido fisicamente ou por palavras, vinha correndo, se jogava nos braços da sua mãe e ela jamais economizou palavras, abraços e beijos para tentar consolar o filho que ela realmente amava. Com a morte do marido, naquela época, ela
tentou trabalho nas casas da vila de todas as maneiras, mas por ser uma mulher jovem e bonita, as outras mulheres não davam trabalho para ela dentro das suas casas. E não sobrou mais nada para fazer a não ser se prostituir ou morrer de fome, ela e o seu filho. E depois que ela começou a prostituição, passou a ser odiada por todas as pessoas da vila. Ou seja, primeiro não ajudaram. E quando ela não teve outra alternativa, aí passaram a desprezá-la. Assim é o ser humano, né? E José cresceu vendo a sua mãe recebendo os parceiros durante a noite. Poucos a tratavam bem, muitos tratavam mal, batiam nela. E José não sabia o que fazer porque não tinha o que fazer. Ele era deficiente físico, né? Chorava sozinho, saía correndo de casa, se isolava e se odiava por não ter condições de poder trabalhar e fazer alguma coisa para sua mãe. Certo dia, escondido nas moitas, e escutando a conversa das pessoas, ele ouviu falar de um homem chamado Jesus que operava verdadeiros milagres. Curava cegos, curava aleijados, enlouquecidos. E José, quando escutou aquilo, ficou entusiasmado, ficou esperançoso. Quem sabe aquele homem poderia resolver o seu problema, mas não sabia aonde encontrá-lo. Passou a ficar em alerta o tempo todo para o que as pessoas falavam, sempre às escondidas, né? E desse dia em diante, ficava pensando o tempo todo nesse homem que ele não conhecia, né? Virou uma ideia fixa. De repente, uma certa noite, ele teve um sonho. Um sonho incomum, porque era um sonho muito, muito real. Neste sonho, um homem de incomparável beleza e sabedoria conversava com ele e tentava explicar para ele a causa dos seus sofrimentos, né? Ele, no sonho, mandou José sentar-se, colocou uma tela ao seu lado e mandou que ele prestasse atenção nas imagens que iriam aparecer. José achava estranho porque, mesmo querendo acordar, ele não conseguia acordar. E o sonho continuava. As imagens começaram a aparecer. Então, José viu um homem muito grande e muito forte. Viu uma aldeia. E este homem passava pegando as crianças à revelia dos seus pais. Levava essas crianças para uma construção. Ele percebeu ser um templo. E naquele templo, ele percebeu que esse homem tinha um grande interesse. Mais para frente, ele viu que esse homem entregava as crianças para uma mulher, uma sacerdotisa do templo. O templo de Baal, o terrível deus pagão. Essas crianças ficavam separadas e isoladas nesse templo com o objetivo de serem sacrificadas ao rei Baal. E daí José então percebeu que este homem tinha um interesse todo especial pela sacerdotisa. Uma moça jovem que fora preparada desde o seu nascimento para desenvolver esse papel de sacerdotisa. E eles não se importavam muito com as coisas que aconteciam. Essas crianças, na realidade, elas eram jogadas em sacrifício no fogo, vivas. E eles ficavam escutando os gritos das crianças, mas ninguém podia fazer nada, porque era um costume daquela tribo. E esse grande homem, José percebeu que ele passou a gostar da sacerdotisa. Ele se apaixonou pelaquela moça e percebeu, através de olhares rápidos assim, que ela também tinha um interesse por ele. Mas os dois sabiam que eles não podiam se aproximar. Era proibido a sacerdotisa e a qualquer pessoa aproximar-se dela a sacerdotisa. Mas os dois não aguentaram, a força do amor foi maior. E os dois se aproximaram, conversaram e resolveram que iriam fugir do templo. E assim o fizeram. Não resistiram àquela paixão e fugiram.
Sabiam que tinham que fugir e ir para muito longe, porque os sacerdotes do templo iriam atrás dela. E como castigo, tanto para ele como para ela, era o sacrifício. E assim eles fizeram. Fugiram e foram para longe, muito, muito longe. E por mais que os homens do templo procurassem, nunca foram encontrados. Viveram muitos e muitos anos. Se amaram muito. Não tiveram filhos, não tiveram remorsos também pelas crianças, não tiveram remorso, porque na cabeça deles era o costume da tribo, e aquele costume era do rei Baal, dos sacerdotes do templo, e não se discutia aquelas coisas. Morreram os dois velhos, e juntos, né? Quando a história acabou, as imagens da tela foram se apagando. E José então olhou para aquele personagem com aquela interrogação, né? E, de repente, José percebeu que aquele homem era ele. E a sacerdotisa era a sua atual mãe. José, então, ficou meio desconcertado, né? Mas aquele homem que estava conversando com ele começou a contar para ele, começou a falar para ele da justiça divina, das causas dos nossos sofrimentos atuais, começou a falar para ele a respeito da justiça de Deus. E José, mesmo em sonho, estava fascinado, né? Mas até que ele percebeu, então, depois de tudo o que aquele homem falou, que havia justiça no que estava acontecendo. Ele percebeu que aquele corpo todo deformado dele tinha uma causa para aquilo. E era uma causa muito contundente, porque agora que ele tinha visto tudo aquilo, ele sentia o remorso de ter levado tantas crianças àquele sofrimento, tantas famílias, tantas mães àquele sofrimento. E já percebeu que não havia injustiça, mas lá no fundo do seu coração gritava a vontade de ter um corpo normal. E ele continuava desejando isto, né? Então, no sonho ainda, esse homem perguntou para ele se ele realmente estava disposto a desistir das penalidades que ele havia pedido para essa atual vida, né? E ele disse que mesmo com tudo que ele estava sabendo, mesmo tendo visto que havia justiça em tudo aquilo, se pudesse, ele gostaria de ter um corpo normal. E daí José acordou. Acordou assim com uma sensação esquisita, porque não tinha sido um pesadelo, tinha sido um sonho, e ele não se recordava ao certo de tudo aquilo, ele se recordava do personagem, daquele homem que conversava com ele, que falava de justiça divina, mas ele não conseguia se recordar do que é que estavam falando. Falavam de justiça, falavam que as coisas que estavam acontecendo com ele eram corretas, mas ele não se lembrava o que era, né? E, bom, os dias continuaram passando, até que um dia ele escutou as pessoas comentando que esse tal Jesus estava ali por perto, em uma determinada vila na beira da praia. José ficou enlouquecido. E mesmo sem contar para sua mãe, se arrumou todo e no outro dia, bem cedinho, partiu em direção àquela praia, onde diziam estar Jesus. A viagem foi muito difícil, porque as pernas de José não eram boas, elas eram tortas, não obedeciam ao comando, às vezes ele caía, ele tinha uma marcha muito ruim, um andar muito ruim, sofreu muito até chegar a essa praia. E quase não chegou, não fosse a ajuda de algumas pessoas no caminho. Quando chegaram aonde estava Jesus, José já estava quase que sem forças. E havia uma verdadeira multidão na sua frente. E ele, com muita força, com muito esforço, empurrando um aqui, cara feia, xingamentos, foi passando, e quando conseguiu chegar perto de Jesus, as forças lhe faltaram completamente. José caiu ao chão. Caiu ao chão e, não tendo mais forças para se levantar,
foi se arrastando até chegar perto de Jesus. Não conseguia mais nem levantar a cabeça. Estava com a sua cabeça enterrada na poeira, quando sentiu que mãos delicadas levantavam a sua cabeça e braços fortes o levantavam daí. E quando conseguiu erguer os olhos, deparou-se com os lindos e maravilhosos e amorosos olhos de Jesus. E imediatamente reconheceu-o. Era o homem do seu sonho. E imediatamente lembrou-se completamente de todo aquele sonho que havia tido. E achou aquilo muito interessante, inexplicável até. Jesus o colocou ao seu lado e, e ele ficou ali descansando, sendo atendido pelos seus apóstolos, enquanto Jesus foi atender aquela multidão. E José passou o dia inteirinho aguardando por Jesus e vendo-o, curando, conversando, e eram muitos as pessoas que vinham até ele com todos os tipos de doença, e ele ia curando um por um. Alguns ele não conseguia curá-los, porque o problema era muito sério e não havia condições de curar aquele corpo físico, só mesmo em uma próxima encarnação. Outros não alcançavam a cura porque necessitavam realmente de passar por aqueles problemas que estavam passando para o próprio bem. No finalzinho da tarde, já muito cansado, e depois de ter atendido todas aquelas pessoas, Jesus veio até José, sentou ao seu lado e começaram a conversar assim. Então, rapazinho, você quer mesmo ter um corpo normal? E José olhou para ele, eu quero sim. Pois é, mas agora você já está ciente de que existe uma causa, está ciente da justiça divina, não está? E José, estou sim, mas bem que eu desejo ainda um corpo normal. Então tá bom, mas veja bem, você vai ter que ter uma conduta bem diferente de todos os homens da nossa época, porque senão o remorso de todas as coisas que você já fez no teu passado virão à tona através de sensações que você não saberá definir direito o porquê de sentir tantas coisas. Vai se sentir mal e é muito perigoso. Mas José não abriu mão. Disse assim, tá, tudo bem, mas eu ainda desejo um corpo normal, se possível. Então, Jesus passou a conversar com ele e dar, assim, algumas informações, ali mesmo, na beira da praia. Tipo assim, olha, José, então eu gostaria que você soubesse que você não é infalível. Vai errar muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes vai cair diante da vida e vai ter que se levantar. E se tiver fé em mim, lembrar-se de conversar comigo todas as vezes em pensamento, eu estarei sempre ao seu lado. Você vai ter muitas vezes vontade de desistir das escolhas, das tarefas. Tenha força e perseverança. Eu estarei com você, sempre, sempre estarei te ajudando. Acredite em mim. Depois disso, saíram ali da beira da praia, foram até uma cabana, fizeram uma refeição e José ficou com Jesus mais alguns dias, vendo o seu trabalho, escutando as suas lições, até o dia em que Jesus e os seus apóstolos partiram. José então voltou para a sua vila, mas antes de tudo isso, Jesus ainda deu uma última orientação. Pediu que ele fosse atrás da mãe e a retirasse lá da vila, que saíssem de lá, que fossem para uma outra cidade, a qual ele iria descobrir, tendo fé em Jesus. E assim José o fez. Agora, curado com o seu corpo bem normal, porque Jesus atendeu ao seu pedido. Aliás, foi um momento muito especial para José, uma sensação que ele nunca esqueceu. Foi o momento em que Jesus colocou as mãos sobre a sua cabeça e falou para ele: José, eu desejo que você fique curado.
José sentiu um calor, uma energia que foi correndo todo o seu corpo, desde a cabeça até os dedos do pé. E enquanto essa energia ia descendo pelo seu corpo, José sentia assim uma sensação de alegria, de plenitude, de contentamento que ele jamais sentiu outra vez. E quando essa energia chegou lá nos dedos do seu pé, José pôde por si só levantar-se. Sentiu que tinha o domínio do seu corpo. Sentiu que podia falar normalmente. E ficou muito alegre com isso, óbvio, né? Então José voltou até a aldeia, pegou a sua mãe e saíram, sem se despedir de ninguém mesmo, e rapidamente foram embora dali. Foram muitos os dias em que perambularam de um lugar para outro, de uma cidade para outra. A mãe de José não perguntava nada. Ela sentia na conduta de José, na expressão dos seus olhos, que ele estava procurando por algo, mas ela não sabia o que era. Aliás, nem José sabia direito o que é que ele estava procurando. Mas era assim, o pensamento do José era mais ou menos assim: que será que Jesus está reservando para mim? Deve haver algum sinal, vai haver alguma coisa, né? Então, quando eles não encontravam nada, seguiam para a próxima cidade. Até que em uma dessas cidadezinhas pequenas, né, chegaram à noite, muito cansados. Não sabiam nem aonde iriam dormir, mesmo porque não tinham nada, né? Não tinham dinheiro, não tinham nada. Quando entraram na cidade, já à noite, perceberam um roubo. Era um homem ricamente trajado, com 4 bandidos tentando roubar-lhe a bolsa. José não pensou 2 vezes, imediatamente pulou e foi ajudar aquele homem que estava sendo assaltado. Os bandidos, quando viram 2 homens fortes se defendendo, trataram de fugir. Este homem, nada mais, nada menos do que um rico fazendeiro ali da região, que ficou muito agradecido a José, né? E perguntou por que ele havia feito aquilo, arriscado a sua própria vida por alguém que ele nunca tinha visto. E José disse que estava fazendo aquilo em nome de Jesus. O homem achou muito interessante, convidou José e a sua mãe para ir com ele até a sua casa. Lá deu-lhes de comer, banho, pousada, né? E enquanto eles ficavam ali na fazenda, esse fazendeiro interessou-se pela história de José. E José então contou tudo o que havia acontecido com ele, a cura do seu corpo. E o fazendeiro achou aquela história meio que inverossímil, né? Mas fazer o quê, né? Era José quem estava contando. E daí este fazendeiro perguntou para ele o que é que ele queria como pagamento do que ele tinha feito. E José disse assim: não, eu não quero nada. Eu fiz isso em nome de Jesus. O senhor não me deve nada. Então esse fazendeiro disse para ele: bom, já que eu não posso, você não aceita dinheiro, deixe-me ajudar a sua vida. Levou-o até uma região da sua fazenda. Assim, o que é que você gosta aqui? De onde é que você gosta, né? José interessou-se por um determinado local. Ali, o fazendeiro fez uma bela casa para José e a sua mãe. E ali eles reiniciaram um novo ciclo nas suas vidas. Era uma casa sui generis, porque tinha uma sala grande e vários quartos, como se fosse um corredor comprido, assim. E o fazendeiro que mandou fazer a casa não entendia direito o porquê. Mas era a intuição de José falando. Rapidamente começaram a chegar pessoas. Foram pessoas, homens, mulheres, aleijados, outros com doenças, outras pessoas que foram mandadas embora, rejeitados da família, da sociedade. Crianças foram chegando ou foram deixadas lá por mães que não as queriam. E rapidamente aquela casa teve que ser ampliada para albergar o número de pessoas que estavam chegando. Alguns ficavam horas e iam embora, alguns ficavam dias e iam embora, e alguns já moravam e ajudavam em todas as atividades da casa.
E aquela casa acabou virando uma grande fazenda, com plantação e com animais, onde tinha que ter pouso e comida para todos aqueles que ali chegavam. E todas as noites, sempre naquele determinado horário do jantar, José e sua mãe contavam da sua história e as histórias de Jesus e os ensinamentos que Jesus havia deixado para José. E o interessante é que José, eu não sabia nem de onde é que vinham tantas palavras, tantas ideias. Eram os companheiros espirituais que estavam do seu lado. E com o tempo passou até a ficar mais sábio de tantos ensinamentos que recebia durante as explanações sobre a vida e os exemplos de Jesus. E assim, todas as noites, ao final desse ritual, deste culto que eles faziam, José nunca esqueceu de levar os seus olhos para o céu e dizer: Muito obrigado, meu Senhor, pela minha vida. Então, essa foi a história de José. E que suscita alguns questionamentos, como todas as outras histórias que nós já contamos, né? Existem espíritos, por que não os vemos? Eles podem interferir nas nossas vidas? O que é e para que serve a reencarnação? Os espíritos têm sexo? O que acontece depois da morte do corpo físico? Existe um número determinado de encarnações? Pois então, são essas questões a motivação, esta e outras, né? Uma das motivações para eu fazer estes vídeos, porque sei que a imensa maioria da população não tem nenhum conhecimento da vida espiritual, não tem nenhum conhecimento de reencarnação. E esses conceitos são muito importantes porque mudam a nossa vida. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, que é o objeto do nosso estudo, nós estamos aí na pergunta 223, onde Kardec questiona os espíritos. O espírito reencarna logo após deixar o corpo físico? Algumas vezes reencarna imediatamente, mas o mais frequente é a reencarnação após intervalos mais ou menos longos, né? Porque nós já comentamos em vídeos anteriores que após a desencarnação, a morte do corpo físico, o espírito passa por um período de perturbação, ou significa de inconsciência, sem saber ao certo o que está passando. Esse período de perturbação depende muito do grau de elevação espiritual e de conhecimento intelectual que o espírito tem, a bagagem que ele traz. Quanto mais atrasado é o espírito, mais longo, digamos assim, pode ser este período de perturbação. Quanto mais conhecimento ele tem, mais curto é este período. Mais rapidamente ele adquire lucidez na espiritualidade. Na pergunta 224, Kardec pergunta: no que o espírito se torna no intervalo entre uma encarnação e outra? Torna-se um espírito errante, que aguarda nova oportunidade para reencarnar. Ou seja, torna-se um habitante do mundo dos espíritos. E onde é que ele fica? Pois depende, vamos falar de novo, tudo depende do grau de elevação espiritual e do grau de conhecimentos que esse espírito tem. Quanto mais avançado espiritualmente e intelectualmente, melhores são os locais aonde eles habitam. Existem colônias na espiritualidade que são belezas e existem lugares muito tristes que nós chamamos até de umbral, que são lugares de grandes sofrimentos. Qual o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra? Pois então, depende, né? Depende de cada espírito. Pode ser de algumas horas ou até de milhares de anos, dizem os espíritos. Não existe um limite prefixado para o estado na erraticidade, que pode prolongar-se por muito tempo, mas nunca será eterno. Sabem, companheiros, no trabalho mediúnico que nós conversamos lá com os espíritos,
Nós já conversamos, eu já conversei com espíritos que estavam em consciência há séculos. Há séculos. Teve um que eu estou me lembrando agora, que foi muito interessante. Ele foi morto numa batalha por uma espada. E ele se sentia ainda caído no chão com a espada. Isso lá da Idade Média. Então, séculos e séculos. E daí alguns até podem perguntar, mas como é que Deus permite que fique tanto tempo assim? Pois é, mas acontece que o tempo na espiritualidade, ele é de outra maneira. Ele não passa, ele não é como nós sentimos o tempo aqui na matéria, é completamente diferente, né? Como os espíritos errantes se instruem no mundo espiritual? Será que da mesma maneira que nós aqui na matéria? Estudam o passado e procuram por meios de se elevar. Observam o que ocorre nos lugares por onde passam, ouvem palestras e conferências dos homens mais esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. Pois é, essa é uma condição genérica assim, dos espíritos, né? Nós podemos encontrar, olha, tudo que é tipo de procedimento. Na espiritualidade, nós temos espíritos que estão em sofrimento, se sentindo ainda no fogo onde morreram, entre os destroços de um acidente, congelados se morreram no gelo, eles se sentem assim, né? E tem outros que estão em colônias completamente adaptados, trabalhando pelo seu desenvolvimento. Nós temos espíritos que participam das equipes de resgate a esses espíritos que estão nos umbrais, por exemplo, e já se encontram em condições de serem ajudados. A atividade no mundo dos espíritos é intensa. A vida no mundo espiritual é mais exuberante que a nossa aqui, muito mais exuberante, né? E muitos espíritos não se cansam de dizer para nós que a vida aqui na matéria é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Pergunta 230. Os espíritos progridem no mundo espiritual? Sim, podem melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo de progredir. Mas é na existência no corpo físico que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, nós aprendemos, nós crescemos e nós nos melhoramos, sim, lá no mundo espiritual. Mas o estágio aqui na matéria, ele é importante para a sedimentação de tudo aquilo que nós aprendemos. É como se fosse a prova, o teste que nós fazemos aqui para ver se nós aprendemos a matéria que estudamos. Assim é a vida aqui na matéria. Aqui na matéria nós esquecemos o mundo espiritual. Aqui na matéria nós esquecemos as tarefas que nós assumimos, os compromissos, né? E passamos a viver o momento, o dia a dia. Muitos de nós, por causa desse esquecimento, achamos até que a vida real é essa, que estamos aqui na matéria. Mas não é. A vida real é a espiritual. Aqui é um estágio onde nós passamos rapidamente, embora muitas vezes possamos achar que 70 ou 80 ou 90 anos é muito, mas não é. É um sopro na eternidade, porque nós somos eternos. Nós, os espíritos, somos eternos. E vamos viver ainda muitas vezes até nos tornarmos espíritos puros e não precisarmos mais reencarnar em corpos físicos tão grosseiros. 232. Na erraticidade ou na espiritualidade, os espíritos podem ir a todos os mundos? Depende. Depende do quê? De novo, depende da elevação espiritual e depende das condições intelectuais do espírito. Então, depende. Pelo simples fato de ter deixado o corpo físico, o espírito não se acha completamente desligado da matéria. Permanece vinculado ao mundo onde viveu ou a outro semelhante, a menos que, durante a sua vida, tenha se elevado muito. Entretanto, ele pode ir a mundos superiores,
mas sempre na qualidade de estrangeiro, o que lhe desperta o desejo de se melhorar. Veja bem, eu não transcrevi toda a resposta aqui, né? Mas o entendimento é assim, olha. Nós conseguimos ir a mundos iguais aos nossos desde que alguém nos leve. Nós, na nossa atual condição espiritual. Nós, na nossa atual condição espiritual, não temos condições de sozinhos sairmos da Terra. Ficaremos sempre chumbados a este planeta. Teremos que crescer muito espiritualmente para podermos, por conta própria, sairmos daqui e visitar outros mundos. Quando tivermos esta condição de sairmos e visitar outros mundos, esses outros mundos serão compatíveis com o nosso grau de elevação espiritual. Mundos mais elevados, nós não conseguimos chegar lá pela lei das sintonias. Mundos mais atrasados, sim. É mais ou menos isso, tá certo? Tudo depende da nossa elevação espiritual. Terminamos aqui. O nosso vídeo foi de 36 minutos, então não foi muito longo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha despertado o seu interesse e a sua curiosidade, porque, como nós falamos antes, não é um estudo aprofundado e não visa encerrar o assunto, visto que muitas perguntas ficaram de fora neste mesmo assunto, lá no Livro dos Espíritos, e eu também não transcrevi as respostas inteiras, porque o objetivo é chamar a sua atenção. Então, eu desejo para vocês muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia nos seus corações. Desejo que vocês sejam felizes e, para isso, lutem para serem felizes. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.